Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Chegamos a mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Hoje vamos falar da função de distribuição acumulada, tanto o caso da função conjunta e da marginal. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá! Função de distribuição acumulada, conjunta e marginal. Inicialmente, vamos trabalhar no R2. Vamos pensar no caso bidimensional. Depois você vai estender para o Rn, mas primeiro no R2. Então, caso bidimensional. Vamos imaginar um conjunto em R2. Então, seja x, y, um vetor aleatório no plano. Então, xy é um vetor aleatório. Vamos definir a função de distribuição acumulada no R2. Então, a função de distribuição acumulada conjunta. A função de distribuição acumulada conjunta será dois pontos. Bem, será uma função que associa os pontos do R2 em R. Então, será uma função que eu vou representar como f, e embaixo vou colocar x, y, são os componentes de x, r. Então, vai associar os pontos R2 na reta, no conjunto dos números reais. Tal que essa função de R2 em R satisfaça a seguinte condição: f de xy no ponto x, y será a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual que o x e y, a variável aleatória y, ser menor do que um y, para todo par xy pertencente a R2. Então, essa é a função de distribuição acumulada conjunta do vetor xy. Vamos fazer uma observação sobre a notação. Daqui para frente, vamos usar a letra F maiúscula para representar a função de distribuição acumulada. Quando for conjunta, eu poderei colocar embaixo do f o vetor xy. Então, f com esse xy aqui embaixo, no ponto x, y, poderá também ser representada sem aquele vetor xy. Então, às vezes, para não ficar atrapalhando muito a notação, eu escrevo apenas o f, sem colocar o x e o y aqui embaixo. Mas entenda, conforme for o contexto, será a conjunta. Bem, essa função de distribuição acumulada, que é essa probabilidade, ela possui umas propriedades. Então, ela tem que satisfazer as propriedades abaixo. Então, agora vamos ver as propriedades da função de distribuição acumulada conjunta em R2. Então, primeira propriedade, vou chamar de P1. Vai ser o seguinte: o limite da função de distribuição para quando x e y, para quando ambos convergem para mais infinito, esse limite será igual a 1. E nós vamos escrever assim, o limite para quando x vai para mais infinito e o y também for para mais infinito, de f de xy, eu posso denotar da seguinte maneira, só para você entender.
Esse limite eu vou colocar como f de mais infinito e mais infinito, para você entender que é simultâneo. Tanto o x quanto o y, tanto um quanto o outro, está tendendo para mais infinito. Esse limite será igual a 1. Então, se o x e o y convergem simultaneamente para mais infinito, o limite é igual a 1. Vamos para uma segunda propriedade. P2, propriedade 2. O limite do x, quando o x vai para menos infinito, da função de distribuição acumulada conjunta, esse limite será igual a zero, para quando o x for para menos infinito. E quando for o y? Então será o mesmo valor. Será igual ao limite da função de distribuição acumulada para quando o y for para menos infinito. Em ambos os casos vai dar zero. Então essa é a propriedade 2. O limite para quando o x ou quando o y, quando algum deles for para menos infinito, a função de distribuição acumulada conjunta será zero. Agora vamos para a propriedade 3. Já temos duas. A propriedade 3 vai dizer que a função de distribuição acumulada conjunta será contínua à direita para cada variável x ou y. Então, quando você considerar como uma função de x, vai ser contínua à direita em x. Quando você considerar como uma função de y, será contínua à direita de y. Então, f de xy é contínua à direita para cada variável xy. Na análise e no cálculo, a gente representa a continuidade como sendo o limite pela direita. Se eu estou te falando que ela é contínua à direita, eu posso escrever através da seguinte notação. O limite para quando xn vai ser uma sequência. Então, vou criar uma sequência que converge para o x pela direita. Então, vou colocar esse x com o índice mais aqui embaixo, para dizer que converge pela direita. Da função no ponto xny, esse limite vai ser igual ao limite de f de xy. Se o x vai para x pela direita, vai dar o f de x, y pela direita. E quando for o limite de yn convergindo para y pela direita, vai ser, no caso, o f de xy também. Isso quer dizer que tanto em x quanto em y, ela será contínua à direita. Então, para ser uma função de distribuição acumulada, tem que satisfazer essas condições, que são propriedades. Uma quarta propriedade da função de distribuição acumulada conjunta em R2 será a seguinte, f de xy é não decrescente. A função de distribuição acumulada ela é não decrescente em cada variável. Essa propriedade já existia no caso unidimensional. Ela era não decrescente em x. Agora é em x e também em y. Então, se você tiver um ponto x maior do que um outro ponto, o f de x vai ser maior do que o f desse outro ponto. Então, a função de distribuição acumulada conjunta é não decrescente em x e também não decrescente em y. Isso, na matemática, a gente pode denotar o seguinte, suponha dois números reais A e B, onde o A é menor ou igual que B. Agora, suponha também dois números reais C e D, onde o C é menor ou igual que o D. Nesse caso, como A é menor ou igual que B, isso significa que a função de distribuição acumulada no ponto AY é menor ou igual que a função de distribuição acumulada no ponto BY. Então, se A é menor ou igual que B, f de AY é menor ou igual que o f de BY. Interessante. E lá, como a gente tem o C menor ou igual que o D, o f de XC é menor ou igual que o f de XD. Isso vale para todo x, todo y pertencente a R2.
Isso quer dizer que ela é não decrescente em cada variável. Agora chegamos numa quinta propriedade. A quinta propriedade vai dizer que a probabilidade em qualquer retângulo, no caso R2, terá que ser positiva. Ela diz o seguinte, ó, vamos imaginar que você tem dois pontos A e B, onde o A é menor ou igual que o B. E outro ponto C e D, onde o C é menor ou igual que o D. Nesse caso, quando eu fizer os valores da função de distribuição acumulada nesses pontos, eu vou ter a seguinte restrição. Ó, f de BD, no ponto BD, menos a função de distribuição acumulada no ponto AD, menos a função de distribuição acumulada no ponto BC, então BD menos AD menos o f de BC, mais a função de distribuição no ponto AC. Essa relação será um número maior ou igual a zero. Será maior ou igual a zero. Isso quer dizer que a probabilidade num retângulo formado com um lado AB e outro lado CD, essa probabilidade sempre vai ser maior ou igual a zero. Veja na figura, o que significa? Imagine que eu tenho aqui os pontos AB, aqui na horizontal, e eu tenho os pontos CD aqui na vertical. Portanto, no plano, eu teria o retângulo ABCD. E a área desse retângulo é representada justamente por aquela relação. Se eu fizer F de BD, é todo o lado esquerdo aqui, menos o F de AD, é esse lado esquerdo, menos o F de BC. Aí eu tirei esse retângulo AC duas vezes, então eu coloco ele de volta, mais esse AC. Isso vai dar o quê? Se eu tirei esse lado duas vezes e botei mais, eu botei ele de volta uma vez. Portanto, essa relação representa a área aqui dentro, essa área aqui dentro. F de BD menos F de AD menos F de BC mais o F de AC, exatamente a área desse retângulo. Então, aquela função f com aquelas condições, ela tem que satisfazer também essa relação, que diz que a área de um retângulo, no caso do R2, terá que ser maior ou igual a zero. Esta área é esta relação. Uma função que satisfaz essas 5 propriedades será chamada de função de distribuição acumulada conjunta em R2. Então, essas condições são as condições de uma acumulada, né? Função de distribuição acumulada conjunta em R2. E aí você pode agora estender isso para o Rn. Se você pensar nessas restrições agora no Rn, você vai ter o geral. No Rn, vamos fazer por analogia. As mesmas propriedades por analogia no Rn. E aí, nesse caso, você vai pensar, em vez de ser um vetor xy, vai imaginar um vetor com n componentes. Então, você teria um vetor com os componentes x1, x2, pontinho, 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 xn. Seria um vetor aleatório. Aí, a função de distribuição acumulada conjunta desse vetor xn será uma probabilidade. Então, eu vou dizer que essa função é representar como f, aqui embaixo, ó, x1, x2, pontinho, xn, no ponto de x1 até xn. A função nesse ponto será a probabilidade da variável aleatória x1 ser menor ou igual que o x1. A probabilidade da variável aleatória x2 ser menor ou igual que o x2. E vai assim, olha, pontinho, 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 até a última variável, que seria o xn menor ou igual que o xn.
Esta probabilidade é a função de distribuição acumulada conjunta, IRN. É uma função que associa esse vetor Rn em R. Então, associa um ponto do Rn a um ponto no conjunto dos reais, na reta. Isso para todo ponto IRN, quer dizer, então, para todo ponto, ou x1, x2, pontinho, 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 pertencentes a Rn. E aí vai ter que satisfazer aquelas propriedades equivalentes que a gente acabou de ver no R2. Então vamos passar agora as propriedades, só para você ter elas mais ou menos arrumadinhas, né? Em concurso público, geralmente as questões, quando aparece isso, vai ser no plano, em R2. Mas mesmo assim, vamos fazer aí as analogias para o Rn. Primeira propriedade. Como a função de distribuição acumulada é uma probabilidade, ela deverá estar entre 0 e 1. Então, a primeira propriedade diria que a função de distribuição acumulada, agora eu vou representar apenas por f para não ficar carregando a notação, estará sempre entre 0 e 1. Será maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. A segunda propriedade era equivalente àquele limite. Quando os valores daqueles argumentos x1, x2, pontinho, xn, quando aqueles caras todos forem para mais infinito, ela vai convergir para 1. Então, o limite de x1 indo para mais infinito, x2 para mais infinito, até o xn para mais infinito, da função f, nos pontos x1 até pontinho, 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 xn, quer dizer, esse limite x1 para mais infinito, até x1n para mais infinito, que eu vou colocar aqui como um abuso na notação, só para você entender, como sendo f de mais infinito, pontinho, 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 até a última variável xn, até mais infinito, essa função será igual a 1. Quer dizer, esse limite será igual a 1. Temos a propriedade 1 no Rn, e a propriedade 2, também no Rn. Vamos ter todas as propriedades de maneira análoga ao que nós fizemos lá no R2. Então, vamos estender aquelas propriedades para esse caso agora. Vamos à propriedade 3. Como fica no Rn? Diz o seguinte: se um desses x's, pelo menos um deles, for para menos infinito, o limite da função de distribuição será 0. Quer dizer, então, que esse limite de f vai dar 0 se algum, ou pelo menos um xi, for para menos infinito, no limite, para qualquer i de 1 até n. Quer dizer, pode ser o limite para o x1 indo para menos infinito, ou para o x2, ou para o xn, o limite vai dar 0. Tínhamos uma propriedade análoga. Só para você ver a analogia, vamos escrever aqui de uma outra maneira essa propriedade 3. Se você imaginar o limite para quando o x1, por exemplo, pode ser qualquer x, quando o x1 vai para menos infinito, da função de distribuição acumulada conjunta, esse limite é igual a 0. Isso vale para qualquer xi, e variando de 1 até n. Legal, não é? Essa foi a propriedade 3. Agora, a propriedade 4 diz que a função de distribuição acumulada ela é não decrescente em xi. A gente tinha uma coisa análoga lá, né? A função de distribuição acumulada ela é não decrescente. Se você pensar numa variável xi, é uma função que ou é igual ou cresce. A propriedade 5 diz o seguinte: olha, a função de distribuição ela é contínua à direita para cada xi. Bem, se você imaginar uma função de um desses xi, pode ser de x1 até o xn, uma função de uma dessas variáveis, ela será contínua à direita. Pode ser x1, x2, pontinho, pontinho. Então, são propriedades análogas.
Agora vem a propriedade 6, que era aquela última, que a gente tinha aquele retângulo. Ó, diz o seguinte, a probabilidade de qualquer retângulo no Rn, agora no Rn, é não negativa. O retângulo no Rn, quer dizer, quando for no plano é um retângulo, quando for no R3 vai ser um paralelepípedo, assim vai. Isso quer dizer o seguinte, ó, se você tem um retângulo no Rn, então aqui eu tenho um cartesiano de vários intervalos, de 1 até n, a probabilidade do vetor pertencer a esta região, a este volume, este retângulo, é sempre maior ou igual a zero. Tínhamos uma propriedade análoga. A probabilidade de pertencer a qualquer retângulo é sempre maior ou igual a zero. Então, vimos a analogia com a propriedade 1, a propriedade 2 no Rn, a propriedade 3, a 4, a 5 e a 6, de maneira análoga. Mas, geralmente, nas provas de concursos, só aparece o R2, né? Dificilmente aparece alguma coisa com dimensão n. Vamos ao exemplo. Veja aqui, nós temos uma função f de x, y. Essa função é dada por 1 menos e elevado a menos e elevado a menos x mais y, para o x maior ou igual que zero e o y maior ou igual que zero, e zero caso contrário. Eu quero que você mostre que essa função não é uma função de distribuição acumulada conjunta. Isto não é uma função de distribuição acumulada conjunta. Vamos demonstrar isso? Vamos lá. Então, para o nosso exemplo. Eu vou fazer a figura aqui, ó. Estamos no R2. Então, para a solução, eu vou utilizar esse plano aqui, ó, o eixo cartesiano. Então, nós vamos procurar trabalhar com retângulo e aplicar aquela última propriedade no R2. Então, vamos imaginar, ó, seja essa região I1 cartesiano em 2. I1 é um intervalo em x e I2 é outro intervalo em y. E 1 cartesiano em 2 vai ser essa região, o intervalo de 1 a 2, pelo intervalo de 1 a 2 no cartesiano. Então, na figura eu teria aqui o ponto 1, aqui embaixo você tem um ponto 2, esse intervalo de 1 a 2 é aquele I1. Agora, no eixo dos y eu tenho o 1 e o 2, esse intervalo de 1 a 2, aqui é o I2. Essa região I1 cartesiano em 2 é essa região aqui no meio, que forma o retângulo. No caso, estamos no plano. Então, temos esse retângulo. Para que aquilo seja uma função de distribuição acumulada, a área desse retângulo, quer dizer, a probabilidade do vetor pertencer a essa região, tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente viu a última propriedade lá no R2. Isso quer dizer o seguinte, ó. F de 2, 2 é a região, todo mundo abaixo daquele ponto 2, 2. À esquerda e abaixo. Aí agora eu faço menos, estou aplicando aquela última propriedade. F de 1, 2, quer dizer, todo mundo à esquerda daquele ponto 1, 2 e para baixo. Agora menos o F de 2, 1. Onde está o 2, 1? Está aqui, ó. Todo mundo à esquerda e para baixo. Eu tirei essas duas regiões. Mas quando eu tirei aquelas duas regiões, eu acabei tirando essa região aqui embaixo, que é esse quadrado 1 por 1 do F1, eu acabei tirando isso aqui duas vezes. Era para tirar só uma vez, eu tirei duas vezes. Então vamos botar de volta. E ali vai ser o F1. Bem, para que aquilo seja uma função de distribuição acumulada conjunta, esse negócio tem que dar maior ou igual a zero, que era a propriedade. Então, vamos ver se isso realmente é maior ou igual a zero nessa função. Então, vou calcular o f de 2, 2 aqui em cima. Ó. Basta vir na função e fazer o x igual a 2 e o y igual a 2. Então, f de 2, 2 vai ser 1 menos e elevado a menos 2 mais 2. Então, fica 1 menos e elevado a menos 4. Agora, eu vou fazer o f de 1, 2. Basta chegar na função, fazer o x igual a 1 e o y igual a 2. Então, vai ficar 1 menos e elevado a menos 1 mais 2. Então, fica 1 menos e elevado a menos 3.
Agora eu vou calcular o f de 2, 1. Vamos lá na função, faz o x2 e o y1. Então, o f de 2, 1 será 1 menos e elevado a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Isso vai dar 1 menos e elevado a menos 3. E, finalmente, vou calcular aquele f de 1, 1. Vai lá na função, faz o x igual a 1, y igual a 1. Então, fica 1 menos e elevado a menos 1 mais 1. Então, e elevado a menos 2. Que é menos 1 mais 1. 1 menos e elevado a menos 2. Agora, eu vou substituir esses valores ali embaixo naquelas continhas lá. Vamos substituir? Você vai ter o f de 2, 2. É 1 menos e elevado a menos 4. Menos, então vou abrir o parênteses, f de 1, 2. É 1 menos e elevado a menos 3. Menos f de 2, 1. É 1 menos e elevado a menos 3 também. 1 menos e elevado a menos 3. Mais o f de 1, 1. É 1 menos e elevado a menos 2. Agora é só arrumar a continha. Isso é igual a 1 menos e elevado a menos 4. Agora fica menos 1. Menos com menos vai dar mais, né? Mais e elevado a menos 3. Menos 1. Menos com menos vai dar mais. Mais e elevado a menos 3. Mais 1, menos e elevado a menos 2. Isto é igual a... Agora dá para simplificar. O mais 1 com esse menos 1. Corta, morreu. O menos 1 com esse mais 1. Corta, morreu. Então, o que sobrou? Sobrou esse menos e elevado a menos 4, mais e elevado a menos 3, só que tem elevado a menos 3 duas vezes, está vendo? Então fica 2 vezes e elevado a menos 3. Menos e elevado a menos 2. Agora eu vou olhar com calma essa expressão. Eu vou pegar esse menos e elevado a menos 4 com sinal negativo aqui, ó. Vou colocar em evidência nessa expressão. Se eu colocar ele em evidência, aí abre o colchete, vai ficar 1. Como eu coloquei o menos em evidência, vai ficar com menos aqui dentro. 2 vezes é elevado a 1. É elevado a 1. Que é 1 mais menos 4 dá menos 3. Agora mais. Como eu coloquei elevado a menos 4 em evidência, fica e elevado a 2. Então, nós temos aqui, ó, isso é igual a menos e elevado a menos 4. Agora, dentro desse colchete, você tem aqui um produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado, o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isto aqui, ó, se você fatorar, é 1 menos e elevado ao quadrado. Então, ficou com menos e elevado a menos 4 vezes 1 menos e elevado ao quadrado. Menos e elevado a menos 4 é negativo, é menor do que zero. E 1 menos e elevado ao quadrado é maior do que zero, pois um quadrado é sempre positivo. Portanto, um número negativo vezes um positivo vai dar negativo. Então, essa expressão dá um resultado negativo. Mas não pode, teria que ser maior ou igual que zero, não pode ser menor do que zero. Portanto, não satisfaz a última propriedade. Logo, isto não é uma função de distribuição acumulada conjunta, não é. E demonstramos o que a gente queria. Não é uma função de distribuição acumulada conjunta demonstrado. Interessante, né? Interessante. Uma questão legal. Bem, eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.